Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 90. Nós lemos esse salmo agora na abertura do culto. Que salmo poderoso, que salmo glorioso. Que Deus tremendo e forte é o Senhor. Vamos ler alguns versos. Verso 1. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 90, verso 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Leamos agora o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Louvado seja Deus. Meus irmãos, são 50 minutos, né, pastor João Paulo? Tá bom? Tá certinho aqui o relógio, tá? Tá certo. Obrigado. O filme italiano A Vida é Bela foi vencedor de 3 prêmios Oscar no ano de 1999. Eu não sei se alguns irmãos aqui, os mais antigos, mais para lá que para cá, né? Se alguns irmãos chegaram a assistir esse filme. E esse filme é um filme muito emocionante. É daqueles que faz você chorar muito e rir ao mesmo tempo. É uma sensação meio esquizofrênica. Ora você está com lenço e ora você está dando gargalhada. Então você vai aos picos, aos extremos, em questão de minutos. Esse filme é muito comovente, conta a história de um judeu italiano, judeu que residia na Itália. Nessa época, o Estado de Israel ainda não havia sido recriado, a recriação veio com a decisão da ONU em 1948. Então, esse judeu, residente na Itália, se chamava Guido Orefício. E ele tinha um filhinho chamado Josué. E nós sabemos o que aconteceu com os judeus na época da Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, as pessoas foram levadas aos campos de concentração. Sabemos todo aquele episódio de sofrimento. E o filme A Vida é Bela tem esse pano de fundo, tem esse cenário. No filme, Guido, um homem alegre e muito criativo, utiliza a sua imaginação para camuflar, para esconder a realidade do que estava acontecendo e proteger o seu filhinho, Josué. Então, qual era a realidade? A realidade eram sirenes. Então a criança acordava com o barulho das sirenes. Campo de concentração. A fumaça que subia. As pessoas que eram queimadas ali, né? Os relatos, os gases. As pessoas em filas. Como se fossem prisioneiras, em pele e osso. Essa era a realidade. E para tentar reduzir o sofrimento psicológico e físico e emocional da criança, Guido, de forma muito criativa, propôs para o filhinho, criancinha, 8, 9 anos, a ideia de que tudo aquilo era apenas um joguinho. Eles estavam ali, num acampamento, participando de um joguinho. Eu tenho 2 crianças, e aqui quem tem filho sabe que criança adora jogo, né? Minha filha falou em joguinho, em desafio, ela está dentro. Tudo aquilo era um jogo. E ele falou que quando o jogo terminasse, se eles vencessem aquela partida, no final,
eles iriam entrar num tanque e iriam receber uma bandeira. Então a criança não sabia o que estava acontecendo. Estava lá, todo o caos, a morte cercando, mas o menino se sentia feliz, se sentia protegido, se sentia confortado. O pai sofria todo o dano, sabia o que estava acontecendo, sabia que uma hora ou outra seria a vez dele e do seu filho, provavelmente, que eles iriam morrer. Mas a criança não, dormia bem, acordava bem. Sabe aquela coisa de criança que não tem preocupação, né? Criancinha no berço, protegida, porque o pai supre. Era isso. Josué se sentia seguro e feliz. Ao final da história, vem a parte triste. Os nazistas acabam matando realmente Josué. Aliás, Guido, o pai. Mas Josué consegue sobreviver. Ele não sabe o que acontece com seu pai. Ao final, os americanos vencem a guerra. Os tanques americanos invadem o campo de concentração. E o menino, juntamente com outras pessoas sobreviventes, refugiadas, é colocado dentro do campo do tanque de guerra com uma bandeira dos Estados Unidos. Resultado, game over. O jogo acabou para o menino. Ele venceu, realmente, ele fica feliz. Ele venceu, ele vê a bandeira e se alegra. Final da história. Josué, estação e salvo. Queridos irmãos, amigos, essa história não é parecida com aquilo que o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Deus triuno, faz conosco. É exatamente isso que o Senhor faz conosco. Nós estamos cercados pela morte, pelo caos, pelas dificuldades dessa vida, pelas enfermidades, pelo sofrimento. Caem 1000 ao nosso lado, caem 10.000 à nossa direita, mas o Senhor é o verdadeiro refúgio. É disso que trata o nosso sermão hoje. O Senhor é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Foi isso que nós lemos aqui no Salmo de Moisés. O Senhor é como um pai, Ele é um pai. E Ele faz questão, o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, Criador das galáxias, Criador de todas as leis que regem o universo. O Deus onipotente é também o Deus Abba. Já parou para pensar nisso? Que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor, Ele nos abraça com seus braços de amor. Ele nos aninha debaixo das suas asas. O Senhor é o nosso refúgio sempre. De geração em geração, apesar de nós, apesar da nossa breve existência e das nossas fragilidades. Estamos diante de um salmo muito antigo. Aliás, o Salmo 90 é o salmo mais antigo da Bíblia, elaborado por Moisés, homem de Deus. O título homem de Deus é um título raro na Bíblia. Poucos homens na Bíblia receberam essa designação. Acho que Elias recebeu. E Moisés também era chamado na Escritura de homem de Deus. Esse hino, ao longo da história de Israel, do povo de Deus como um todo, e até dos nossos irmãos cristãos ao longo dos séculos, esse hino já consolou muitos corações. Só para os irmãos terem a ideia, Lutero, o reformador, inspirou-se nesse salmo, tanto no conteúdo quanto na sua forma, para elaborar a conhecida canção da Reforma, Castelo Forte é o Nosso Deus. Então essa ideia, enquanto estava preso, enquanto sofria a perseguição romana, a imagem que vinha à cabeça de Lutero era: estou sendo perseguido, o Papa está contra mim, mas
castelo forte é o Senhor. O Senhor é o meu refúgio. A quem eu vou temer? É preciso também registrar que o organizador dos salmos, porque os salmos, os irmãos têm estudado aqui na igreja, não é, pastor? Os salmos foram escritos por vários homens. Muitos, Davi, houve salmos de Salomão, salmos de Asaf, salmos dos filhos de Corá, salmo de Moisés, inclusive, por isso que é tão antigo, né? Então Moisés escreve esse salmo. Então os salmos foram organizados. Alguém aqui, ao longo da história de Israel, pegou essas composições de várias pessoas e organizou em blocos de livros. São 5 livros que organizam os salmos. Então, às vezes a gente tem a ideia de que o salmo, ele é um conjunto aleatório de poemas, de canções. Não, o salmo não é um conjunto aleatório de canções. Os salmos foram organizados de forma proposital e meticulosa por organizadores inspirados por Deus também, para trazer um recado. Não é à toa que o Salmo 1 abre o saltério, ele está ali por um propósito. Não é à toa que depois vem o Salmo 2, ele está ali por um propósito. Os Salmos 1 e 2 encabeçam toda a estrutura teológica dos Salmos. Um deles vai exaltar a lei de Deus, e outro deles vai exaltar a beleza e a glória do rei Messias. Ou seja, o Salmo, ele é construído todo teologicamente em cima do louvor à palavra de Deus e do louvor ao rei de Deus. Quem é o rei? É Cristo. Então essa é a estrutura. O Salmo 90 abre o 4º livro dos Salmos. E ele não está aqui por acaso, ele está abrindo um livro para responder ao livro 3. O livro 3 contém composições extremamente tristes. Se você abre, por exemplo, o Salmo 89, você vai ver as lágrimas, parece que ele é molhado, o papel fica molhado, tanta lágrima do compositor. O Salmo 88 é o mais triste da Bíblia. É um salmo que não tem final feliz. É só lamento. Aí você diz, mas meu irmão, lamento? E crente lamenta? Claro. Claro, Davi vai dizer no Salmo 56 que ele derrama as suas lágrimas no odre de Deus. Então, lamentar é bíblico. A maioria dos salmos são salmos de lamento. Lamentar é bíblico. O que é erro, o que é pecado é a reclamação, a murmuração, mas o lamento é bíblico. Então esse salmo aqui, ele foi escrito para responder o lamento. Por que nos salmos anteriores havia lamento? Por que o Salmo 88 é molhado com lágrimas? Por que o Salmo 89 está cheio de lágrimas, encharcado? Porque são salmos que retratam o exílio. São salmos que retratam a tristeza do povo, porque a monarquia, os reis, falharam. A monarquia de Davi e de Salomão foi dividida, passou, e agora o povo estava morando como escravo na Babilônia, exilado. Então eles estavam tristes. Era esse o lamento. Por isso o Salmo 90, agora abrindo um novo livro e virando a página da história, ele vai responder o lamento. Ele vai ser o lenço que consola as lágrimas dos Salmos 88 e 89. Quem melhor para consolar um judeu exilado do que aquele que um dia participou do momento da travessia do Mar Vermelho e viu o sofrimento no Egito? Moisés. Moisés era a pessoa ideal para encabeçar o Salmo 90, o Salmo de consolo. Moisés vai lembrar então o judeu e vai também nos lembrar que o Senhor é o nosso consolo, que apesar das lágrimas há esperança em Yahvé. Moisés lembra ao povo que há um refúgio verdadeiro que é o Senhor. Em toda a jornada, por mais difícil que ela seja, por mais sofrimento que ela traga, o Senhor é o nosso refúgio. Você está bem,
Você está na terra onde há leite e mel, o Senhor é o teu refúgio, foi Ele quem te deu a terra. Mas você foi desapossado da terra, lembre-se, o Senhor também é o teu refúgio na Babilônia. De geração em geração, o Senhor é o teu refúgio. Percebam também que Moisés está escrevendo esse salmo num contexto de sofrimento. Quando ele escreve essa canção, ele estava no deserto. A travessia do Egito para Canaã deveria durar pouco tempo. Mas em razão da desobediência do povo, aquela travessia se estendeu por quase 40 anos. Foram 38 anos rodeando a montanha de Seir, a montanha de Esaú. Então era muito sofrimento, era deserto, irmãos. Era sol escaldante, dificuldade. E mais, Moisés estava vendo aquela geração passar. As pessoas morrendo. E isso trazia agitação, insegurança ao coração das pessoas. E aí Moisés escreve o texto, olha, a morte está diante de nós, o sofrimento está diante de nós, mas o Senhor é o nosso refúgio. Então não perca de vista o cenário aqui. O cenário é fragilidade da vida, vulnerabilidade do ser humano, deserto, sofrimento, morte, desgraça. É o contexto. Mas nesse contexto, nós iniciamos a seguinte proposição: Deus, o Deus eterno, refugia pessoas. O Deus eterno refugia pessoas. Vamos reler comigo os versos 1 a 4. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Estamos nos Salmos. E uma das características mais emblemáticas do Salmo, da estrutura poética e literária de um Salmo, é a utilização de imagem. O salmista utiliza imagens para realçar verdades e impactar os sentidos do leitor. De forma que é impossível ler um salmo sem que você saia com os seus cabelos molhados, com o óleo que desce da barba de Arão. Olha a imagem do óleo descendo sobre a barba. É impossível você ler os salmos sem sentir a fragrância dos lírios, dos vales. É impossível você ler um salmo sem sair um pouco aterrorizado com a penumbra do vale da sombra da morte. Percebem? Os salmos são extremamente visuais, porque eles utilizam imagens poéticas para nos dar impressões, para nos chocar. Então o salmista, Moisés vai abrir o salmo com uma imagem. Qual a imagem que vem à sua mente no primeiro verso? Refúgio. O que salta aos nossos olhos é um grande castelo, é um grande refúgio, é uma grande fortaleza. Em meio ao deserto, pensar numa fortaleza seria a melhor imagem possível. Um lugar de sombra e água fresca, de proteção, de segurança, de soldados que iriam proteger aquelas pessoas que estavam vagando com sede e desprotegidas no deserto. Que imagem gloriosa de conforto e segurança. Que imagem que Moisés está transmitindo. É a imagem de um refúgio que resiste ao tempo. Quem aqui já foi em Cabedelo,
lá no Forte de Santa Catarina, né? Tem ali uma imagem de um refúgio. Aquela construção ali é muito sólida. Ela já tem mais de 500 anos. Já resistiu ao clima, já resistiu à invasão de português, de francês, de holandês. Mas a imagem que Moisés está invocando aqui, ela não tem par. Esse refúgio não tem 500 anos de existência. Não sofre abalo militar, não sofre abalo com terremoto sísmico, não sofre abalo com ataques, com canhões, não esmiuça, não se altera, é estável e seguro eternamente. Moisés está querendo transportar os seus ouvintes, o leitor, o hebreu e nós, do caos do deserto, à segurança salvadora de um refúgio. Não, Deus não é o Forte de Santa Catarina. O Senhor é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. As pessoas ao redor estão inseguras. Moisés, o que vai acontecer conosco? Morreu meu primo, morreu meu vizinho. Estão morrendo, já faz 30 anos que estamos rodeando nesse deserto. Estamos perecendo aqui. Então Moisés inicia a canção. O Senhor tem sido o nosso refúgio. Moisés vai utilizar aqui, para expressar o nome de Deus, o título Adonai. Ele vai dizer no original, Adonai é o nosso Maom. O Senhor, Adonai, é o nosso refúgio. E o nome Adonai, quando utilizado para referir-se a Deus, retrata um Senhor. Adonai é Senhor. Moisés está reconhecendo que Deus é o Senhor. Veja, irmãos, é fácil reconhecer o senhorio de Deus quando nós vivenciamos coisas boas. Quando Moisés deixa o Egito, atravessa o Mar Vermelho, ele entoa o cântico do Senhor. Ele exalta o nome do Senhor, ele reconhece o senhorio de Deus com louvores. É a canção de Moisés. Mas reconhecer o senhorio de Deus no deserto, no caos e em meio à morte, requer o mover do Espírito Santo de Deus. Deus é o Senhor no sofrimento. Há pessoas que se revoltam contra o sofrimento e dizem, eu não o aceito, mas essa não é a atitude que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a passar pelo sofrimento e a dizer, o Senhor é Adonai aqui também. Observem que ao invocar a imagem do refúgio, Moisés está trazendo também para nós o tema da habitação de Deus. Deus está ali, Deus está habitando com o seu povo. Mas Moisés não está se referindo apenas ao tabernáculo. Moisés não está dizendo, olha, o Senhor é o nosso refúgio porque Ele tem um tabernáculo aqui conosco. Não. Até porque o tabernáculo tinha pouco tempo de construção nessa fase aqui. Moisés está dizendo que Deus é um refúgio antes, em todo o tempo. Ele é um refúgio de geração em geração. É um Deus que não abandona. É um Deus ultrageracional, Ele atravessa os séculos em sua fidelidade, e nós somos prova disso. De geração em geração, o Senhor é o refúgio do seu povo. Deus foi o refúgio de Abel, mesmo em meio à morte. Deus foi o refúgio de Enos, de Sete, de Noé, de Abraão, das alianças, de Davi, de Isaque. Deus foi o refúgio dos reformadores, dos puritanos. Deus é o refúgio da igreja presbiteriana de Mamanguape do Vale. Deus é o refúgio independentemente das gerações, porque Ele é Deus, é o Olã, o eterno. E por que Deus refugia pessoas? Queridos, por pura graça.
Por que Deus refugiou Noé? Êxodo 7. Será porque eles tinham uma ética, eles eram mais éticos que as demais pessoas? Ou será que o Deus Todo-Poderoso teria sido impressionado por Noé ou Abraão? É claro que não. Deus os refugiou porque Deus é o que é. O mérito nunca foi de Abraão, nunca foi de Isaac. O mérito é da própria misericórdia dele. Todos esses homens que de geração em geração entraram no esconderijo do Altíssimo, no refúgio de Deus, todos esses homens têm em comum o fato de que eles sofreram. Então, meu irmão e minha irmã, se você é povo de Deus, você também vai ter que passar pelos sofrimentos. Mas todos esses homens que sofreram tinham também em comum um fato de que eles foram abrigados pelo Senhor, por graça. Deus é o nosso refúgio. A expressão original que é utilizada aqui é Maom, no hebraico. E essa expressão, ela é uma expressão recorrente no Antigo Testamento. E ela retrata a habitação celeste de Deus. Então, quando em outras passagens bíblicas está escrito que Deus habita na sua Maom, está dizendo, Deus habita na sua habitação celeste. Mas Moisés está dizendo assim, o Senhor é o nosso Maom, é a nossa habitação, é o nosso refúgio. E ele está invocando a ideia de uma habitação celeste. Quando Isaías viu o Senhor, em Isaías capítulo 6, aquela passagem gloriosa, em que ele cai de joelhos diante do Senhor, e ele vê a glória de Deus, ele vê os serafins ao redor do trono de Deus, a visão do trono da majestade, a palavra utilizada para aquela habitação que ele enxerga é Maom. Então observem, eles estavam no deserto, mas Moisés está dizendo, o Senhor é o nosso Maom. Percebem? Eles estavam no caos, na poeira, mas eles estavam dizendo assim, Deus está aqui, o céu está aqui conosco. Queridos irmãos, Deus prepara uma mesa no deserto para o seu povo. Deus abaixa o céu para nós. O Deus transcendente, o Deus do alto, o Deus poderoso, o Deus do céu, Ele se humilhou, se esvaziou para morrer por nós numa cruz. É o nosso Emanuel, Deus conosco. Moisés continua dizendo, antes de nascerem os montes, verso 2, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Agora, Moisés inicia o verso falando sobre o poder de Deus. Se no verso 1, ele está falando sobre o tempo de Deus, de geração em geração, um Deus que não tem limite temporal, um Deus que é para sempre, um Deus que é El Olam, o eterno. Agora no verso 2, Moisés está falando sobre a ausência de limite espacial de Deus. No verso 1, ele é eterno, ele não tem limite de tempo. No verso 2, ele não tem limite de espaço e ele é poderoso. Ele é poderoso, o Senhor que é criador. Moisés está lembrando Israel, mais uma vez, quem é o seu Deus. Um Deus que não tem limite de espaço, um Deus que é todo poderoso, um Deus que formou os montes, um Deus que se quiser, Ele faz do deserto um oásis, um Deus que se quiser, faz os rios correrem no meio do deserto. Não há limite para esse Deus, de tempo ou de espaço. Verso 1, verso 2, respectivamente. Isso é muito importante, porque entre os povos antigos, entre os povos do antigo Oriente Próximo, os cananeus, os filisteus, os babilônios, havia uma ideia de que os deuses com D minúsculo eram deuses territoriais, eles eram limitados a uma faixa de extensão territorial. Por exemplo, os filisteus tinham o deus Dagon,
que era um deus que ficava na região dos filisteus. Os cananeus tinham seu deus, Baal. Os babilônios tinham Marduk, mas cada deus tinha a sua área de extensão limitada ao seu território. Ao expressar, entretanto, que o Senhor criou o mundo, que o Senhor criou todas as coisas, os céus e a terra, Moisés está dizendo o seguinte: olha, o nosso Deus, o Deus de Israel, ele não é como Dagon, ele não é como Baal, o seu poder não é limitado, não. Ele criou os montes, ele fez os mares, os céus se curvam diante dele, as nuvens são o pó dos seus pés. Ele é o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. A Babilônia é do Senhor, o Egito é do Senhor, a Pérsia é do Senhor, Roma é do Senhor, o mundo é do Senhor, não é da China, não é da Rússia, não é dos Estados Unidos, o mundo é do Todo-Poderoso. Crente, você não precisa estar aflito com o que está acontecendo com o Brasil, com o mundo, não importa o cenário. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, é o Rei do universo todo-poderoso, não há o que temer. Perceba que um povo nômade, migrando no deserto, aparentemente desprotegido, poderia se sentir seguro com essas palavras: o Senhor é o nosso refúgio, de geração em geração. O verso 3 vai dizer: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Moisés então vai iniciar um contraste entre a duração da nossa vida e a eternidade de Deus. Ele vai dizer que para Deus, isso é só uma figura de linguagem, porque Deus é eterno. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Aí a gente não tem noção, parece uma coisa poética e longe de nós, mas pensa em nós. Quantos anos você tem? Eu já estou na casa dos 40. Para Deus isso é nada. Olha a história do Brasil, veja. Os portugueses já vieram aqui, já mataram índio para todo lado, devastaram as florestas, já exploraram cana-de-açúcar, extraíram para o Brasil, já pegaram o ouro de Minas Gerais, depois veio a República, depois vieram os presidentes e tal, e Collor, Sarney. Veja, 500 anos de história. Sabe o que é isso para Deus? Não é nem um dia. A história do Brasil para Deus não é nem um dia, é meio dia, né? É muito pouco para o Senhor. Vejam a dimensão, o poder e a grandeza do Senhor. Meus irmãos, se é assim, se por graça o Deus eterno habita com pessoas, você consegue entender que existe descanso somente em Deus? Você tem conseguido realmente descansar na graça e na soberania de Deus? Você tem entendido que Ele é o Deus da providência e que controla tudo? Por que nós vivemos tão ansiosos de forma pecaminosa? Não estou falando de ansiedade patológica, aquela que precisa da clínica, do médico. Eu estou falando do nosso dia a dia mesmo, né? Dormimos pensando no trabalho de amanhã, em como resolver a situação de depois de amanhã, e fazendo previdência, e se organizando, e pensando, e como vai ser. Vivemos como se estivéssemos sozinhos no deserto, mas você consegue enxergar que há descanso e segurança em Deus? Você consegue entender que a eternidade de Deus é uma segurança para nós? Hoje você está empregado, amanhã você pode estar desempregado. Hoje você está com saúde, amanhã você pode estar doente. Hoje você tem filhos, amanhã eles vão embora e o ninho fica vazio. Hoje você tem pais, daqui a pouco eles morrem e você fica só. As circunstâncias podem mudar, mas o Senhor é eterno, Ele é o mesmo.
E você consegue perceber que nós não temos razão para reclamar? E vivemos reclamando. Eu sou o primeiro. Todos nós somos assim. Reclamamos porque falta aquilo, reclamamos porque poderíamos ter aquilo, reclamamos porque a esposa fez aquilo, porque o filho poderia me dar mais atenção, porque o pai... Vivemos reclamando, achando erro em todo mundo, menos em nós. Reclamamos tanto, murmuramos tanto, mesmo com Deus que graciosamente escolheu nos escolher, nos amar, né? Nós não temos razão para reclamar, irmãos. Nós não temos razão. Porque apesar de estarmos no deserto, nós temos uma mesa e uma casa preparada no deserto. Onde é que está o teto, Moisés, dessa casa? São as cabanas que nós estamos utilizando nesse deserto? Não, o nosso teto são as nuvens que Deus colocou de dia para nos fazer sombra, e o sol que Ele colocou à noite para nos dar calor. O Senhor é o nosso teto, a nossa casa no deserto. Não temos razão para reclamar. Os irmãos já viram um campo de refugiado na televisão? Está em guerra, aí de repente tem um arame farpado, refugiado. Sofrimento, né? Tristeza. Pois eu digo aos irmãos que se tiver um crente ali, em Cristo, ele não é um refugiado de verdade, ele é um infiltrado. Ele é um crente, ele tem povo, ele tem pátria, ele tem terra. O seu povo é a igreja, a sua terra é a Jerusalém celestial. O seu Senhor é Yahvé, é Cristo Todo-Poderoso. Nós nunca vamos entender a real dimensão da graça de Deus sem entendermos também o tamanho da ira dele. Acompanhe comigo o verso 5 e o verso 6. Como uma corrente, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Verso 6. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Moisés prossegue. Já que ele falou sobre a eternidade de Deus, ele começa agora a descrever a nossa fragilidade, como a nossa vida passa rápido. Então ele vai dizer, como uma correnteza tu arrastas o homem. É breve. Já viram na televisão, ou já foram e viram as cataratas do Iguaçu? É rápido, a água desce, é muito rápido. Nós somos arrastados pelo tempo, até as cataratas da morte. A morte está logo ali. Você consegue escutar o barulho da cachoeira com essa chuva? Dá até para criar imagem, né? A morte está logo ali, irmãos. Se um dia para o Senhor é como 1000 anos, Moisés vai contrastar a nossa vida com a de Deus, e ele vai dizer, nós somos como erva do mato, sabe? Capim, que um dia está verde, no outro dia seca. Nosso corpo, visivelmente, vai dando sinais. Um dia desse eu olhei para mim assim, aí eu digo, rapaz, o que é isso? É uma ruga, os olhos vão escurecendo, a gente vai mudando, não é? Pastor João Paulo, tem um futebolzinho na segunda-feira. Eu lembro que quando eu era jovem, rapaz, eu corria, jogava. Agora, eu só vou para matar de raiva os outros. Não tem mais vigor, a força, o tempo de bola, não tem mais, né? A velocidade. A gente vai perdendo a memória, o raciocínio. O corpo vai dando sinais, é como mato, é como capim. Por isso que no Novo Testamento a palavra vai dizer que todo homem é como a erva. E toda a glória do homem é como a flor da erva. Você vê Pelé, olha só. É como a erva passou. E a glória dele, tricampeão mundial. Nossa, o rei do futebol. É como a flor da erva. Seca a erva, cai a flor. Mas a palavra do Senhor é que permanece. Verso 7 ao verso 11, leiamos agora. Somos consumidos pela tua ira,
e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Verso 11. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Agora, Moisés vai retratar um Deus irado. Se no começo ele retratou um Deus gracioso e que é refúgio, ele também vai retratar um outro lado de Deus. Ele é o mesmo Deus, que tem vários atributos, e ele é um Deus irado. Qual o tamanho da ira de Deus? Por que ele está irado com os homens? Qual a consequência da ira de Deus? São perguntas que serão respondidas agora nos versos. O verso 8 traz a resposta à primeira pergunta: por que Deus está irado? Olha o verso 8. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Sabe por que Deus está irado? Deus está irado porque Ele é um Deus santo, santo, santo. E nós somos pecadores. Até os pecados secretos o Senhor conhece. O que nós fizemos hoje, as mentiras que nós contamos, os pensamentos pecaminosos que nós tivemos, e nós tivemos. Os ciúmes, as iras, as brigas, as invejas, a falta de perdão, assim somos nós, ou não. Deus está irado por causa dos nossos pecados. Aí você pode dizer, não, mas o homem é bom. John Locke, Rousseau, a psicologia vai dizer que os homens são bons. Isso não é verdade, irmãos. Olhe para a opressão, olhe para a pobreza, olhe para os sofrimentos causados pelos sistemas sociais. Isso não é culpa de Deus não, viu? O vilão da história, sabe quem é? Nós. Nós somos maus. Mudam os anos, mudam as eras. Pode passar pelo Egito, por Roma, pela Grécia, pela Idade Média. Continua a mesma coisa, a opressão, um explorando o outro. Caim matando Abel. É a mesma coisa, na essência. O que muda somente é que agora a gente tem smartphone. Mas a essência é a mesma. O irmão matando o irmão. Os irmãos colocando José no fundo do poço. É a mesma coisa no século 21. A essência é a mesma. Nós somos maus. E é por isso que Deus está irado. Ele conhece Ele sabe quem você é. Não adianta colocar perfume, colocar uma bela roupa, ir para uma igreja no final de semana. Ele sabe quem nós somos, pecadores. Estamos aqui não porque somos bons, mas porque precisamos da misericórdia dele. Qual o tamanho do amor de Deus? Infinito, não é? Qual o tamanho da existência temporal, o tempo de Deus? Qual é o tamanho? Infinito, né? De eternidade a eternidade. E qual o tamanho da ira de Deus? Ela é infinita. Porque todos os atributos de Deus são infinitos. Deus ama infinitamente. Deus é poderoso infinitamente. Deus existe infinitamente. E Deus tem ira infinita. A ira de Deus, ela é infinita. É por isso que apenas a morte do Filho de Deus, que é poderoso infinitamente, poderia aplacar a infinita ira de Deus. E qual a consequência da ira? Verso 10. Por causa da ira, verso 10, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos.
Em razão da ira de Deus, os homens morrem. A morte é o salário do pecado. Percebam que Deus, fiquem tranquilos, né? Deus, a palavra aqui não está falando sobre a quantidade científica da vida do homem, não é isso. Moisés não está sendo dogmático sobre quantos anos o homem vive, até porque Moisés viveu 120 anos, que alívio, né? Então, 70, 80 anos aqui, está retratando a brevidade da vida e a quantidade de sofrimento numa vida que já é pequena. Veja, além de ser pequena a vida, porque se ela fosse pequena, mas fosse tudo bom, mas ela é pequena e ainda tem sofrimento. É isso que a Bíblia está retratando. Nós não estamos numa procissão. A vida não é uma procissão, segundo Moisés. Segundo a teologia de Moisés, nós não estamos numa caminhada em marcha lenta, não. Segundo a teologia de Moisés, a vida é uma correnteza. Nós estamos em voo livre para a morte em razão da ira de Deus. Se é assim, se Deus está irado, como nós devemos nos comportar? O que um Deus irado requer de homens e mulheres pecadores? O que ele requer não é nada que envolva o nosso mérito, porque como é que eu vou impressioná-lo? Como é que eu posso agradá-lo? O que ele quer é apenas que você e que eu baixemos as nossas armas, abandonemos a nossa rebelião e nos entreguemos a Cristo, porque Ele é o único suficientemente poderoso e infinito para aplacar a infinita ira de Deus. Querido irmão, querido amigo que nos visita, você já entregou o seu coração a Jesus Cristo? Você já baixou as suas armas e se rendeu a Ele? Não resista. Amados irmãos, você que já é crente, a boa notícia do Evangelho é: Deus não está mais irado conosco. Nós podemos sentir o sorriso do Senhor sobre nós. Nós podemos sentir que Ele é propício a nós, porque Cristo Jesus morreu na cruz para ser a propiciação pelos nossos pecados. Nós fomos justificados em seu sangue. E agora nós podemos chamá-lo de Abba. Abba, Pai. As cartas vão dizer que nós não temos mais espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, porque nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Pai querido. Por fim, irmão, já avançando para o final, por graça, Deus nos concede sabedoria para aproveitar o nosso tempo breve. Versos 12 em diante. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Veja, como responder diante de um Deus que é refúgio, mas também que é irado. Como é que eu posso me comportar? Moisés é impelido a orar, a suplicar. E cada súplica de Moisés é uma resposta às constatações que nós fizemos aqui. Primeiro, se a vida é breve, e Moisés entendeu que a vida é breve, ele vai pedir a Deus o antídoto para a brevidade. Ele diz: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me um coração sábio, porque um coração sábio, ele consegue contar os dias. Moisés não se considera sábio aos seus próprios olhos,
ele pede sabedoria a Deus. Sabedoria, de fato, é um dom de Deus. Ele pede sabedoria para contar os dias. Contar os dias aqui, irmãos, não é... Exemplo, eu tenho 40, então vou contar aqui, eu acho que eu ainda tenho tantos anos de vida. Não é isso. Não a contagem numérica de quanto tempo eu tenho. Se eu tenho 80, será que talvez eu tenha 20, 25 anos? Não é isso. A expressão original aqui para contar os dias é uma expressão que indica lidar. Ela indica sabedoria para lidar. Então, onde está escrito aqui? Para contar os dias. Entenda, Senhor, dá-me sabedoria para lidar com os dias. Então, ele está suplicando pela graça de Deus para que ele possa lidar bem com os dias, com sabedoria. Agora a resposta de Moisés diante da ira de Deus. Verso 13. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Diante da ira de Deus, veja, diante da brevidade da vida, qual a resposta de Moisés? Senhor, me dá sabedoria para lidar com os meus dias. Agora, diante da ira de Deus, ele está pedindo por graça. Ele diz, volta-te, Senhor. Senhor, tem misericórdia, eu sou pecador. E observem que agora o nome que Moisés vai utilizar para retratar Deus não é mais Adonai. Se no começo ele diz, Adonai é o meu refúgio, agora ele vai dizer, volta-te, Yahvé. Ele invoca o Deus da aliança. O nome Yahvé é o nome de Deus que traz o sentido de aliança. O Deus que é misericordioso. O Senhor tem misericórdia. Tu és o Deus da aliança. De Isaac, de Abraão. Volta-te, Senhor. Ele não invoca mérito algum. Ele sabe que não pode barganhar com o Senhor. Ele não exige, ele não determina. Senhor, eu determino. Não. Volta-te, Senhor, tem misericórdia. Verso 15. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Ele pede a Deus alegria. Uma vida redimida em Cristo é uma vida com satisfação e plenitude. Moisés se alegrou em Deus. É possível se alegrar no deserto. E observem que Moisés se alegrou sem sequer ter recebido a revelação de que após a morte haveria uma vida eterna. Observem. Quanto mais nós devemos nos alegrar, sabendo que a morte não é o final da história, não tem a palavra final, que em Cristo nós ressuscitaremos. E aqui já algumas indagações para os irmãos. De fato, irmãos, nós temos um problema com o tempo, não é verdade? O tempo é breve. Nós estamos em 2024 e nós às vezes pensamos, não pensamos nem muito sobre o tempo, né? Estamos em 2024, achamos que nós vamos viver até 2050, 2100. A gente não faz muito esse cálculo, a gente vai vivendo, né? Tipo aquela história do deixa a vida me levar, né? Moisés está, entretanto, pedindo a Deus sabedoria para lidar com o tempo. A nossa relação com o tempo, ela é muito problemática por causa da queda, por causa do pecado. Nós temos pouco tempo e nós aproveitamos muito mal o tempo que nós temos. Mas se Deus nos der sabedoria, nós poderemos lidar melhor com o passado, sem nos deprimirmos em razão daquilo que aconteceu.
Se Deus nos der sabedoria, nós podemos lidar com o presente, sem estar tão ansiosos com o futuro, porque Deus está cuidando de nós. Moisés está querendo lidar com os dias. Sabe aquela canção de Roberto Carlos e Erasmo Carlos? É preciso saber viver, não é? Pois é, as pessoas têm esse anseio. Elas queriam saber viver. Quando chega no final da vida, muitas pessoas dizem: eu queria ter feito diferente, eu queria ter aproveitado mais a minha vida, eu queria ter aproveitado mais os meus filhos, eu poderia ter feito isso, aquilo. As pessoas querem saber viver. Irmãos, não há como viver satisfatoriamente e ter alegria e consolo real sem Deus. O mundo tem a sua própria filosofia para lidar com o problema do tempo. É a filosofia do aproveite a vida. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O que importa é ser feliz, carpe diem, aproveite a vida, aproveite o dia, aproveite o tempo porque a vida é breve. Vamos curtir. Essa é a filosofia do mundo. Mas não faz sentido. As pessoas vão percebendo que isso é vazio. O dinheiro pelo dinheiro é vazio. O sexo pelo sexo, o prazer pelo prazer, tudo isso é rebelde, é vaidade. Isso é vazio. Não, irmãos, Moisés não está pedindo a Deus sabedoria para saber viver e transformar o deserto em Las Vegas, em um resort. Não, não é isso. Moisés quer sabedoria para que no deserto, comendo feijão com arroz, é só poesia, tá? E farinha, e às vezes sem a bisteca, sem um pedaço de carne, com ovo mesmo, às vezes sem ovo, mas é possível ser feliz e saber viver no tempo pouco e na dificuldade com o Senhor. Queridos irmãos, que Deus nos dê sabedoria para lidarmos com a vida. Os pais sabiam que o tempo de nosso relacionamento com os filhos, ele vai diminuindo ao longo do tempo. A minha filhinha tem 6 anos, o meu filho tem 4 anos. Mas eles me querem o tempo todo. Sabe? Papai, brincar, papai, pega, papai para lá e papai para cá. E às vezes, menino, me deixa um pouco. Não, mas os irmãos sabiam que quando eles completam 12 anos, a gente perde muito do tempo de convívio, porque é outra coisa. Já que é a galerinha dele, já que é os amiguinhos dele. Quando eles têm 18 anos, aí o tempo reduz 90% de convívio. E hoje eu fico pensando, olha como eu falo pouco com meu pai, né? Então os irmãos, os pais sabiam que os filhos um dia vão embora. Aproveita seu filho, abraça seu filho, brinca com ele. Isso também é evangelho, isso também é cristianismo, isso é sabedoria bíblica. Às vezes a gente pensa que evangelho é só, né, louvar a Deus, é só cantar aqui na igreja. Não, criar bem um filho, contar uma historinha para ele, brincar de pega-pega, tomar um banho de piscina. Aproveita a vida, meu irmão, que Deus te deu debaixo do sol, no temor do Senhor. Os filhos sabiam que os pais morrem. Sabiam? Pois é, os pais morrem. E é assim, abraça o teu pai, liga para ele, como é que ele está? Como é que está a saúde? Pai, o senhor está caminhando? Mãe, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? O tempo passa, meus irmãos. Os jovens sabiam que as oportunidades da vida, elas passam pela sua frente e elas não voltam mais. O que é que você está esperando para abraçar as oportunidades, para se preparar, para se capacitar? Meus irmãos, quando nós entendemos o temor do Senhor e quem é o Senhor, o tempo redimido, ele passa a fazer sentido. Sabe o que é tempo? Tempo é um presente. Tempo é graça. Tempo é um presente dado por Yahvé. É pura bondade de Deus. Por isso nós oramos hoje. Senhor, dá-nos a sabedoria para contar os nossos dias. Dá-nos sentido todas as manhãs para vivermos o evangelho ordinário e extraordinário em cada segundo. Irmãos, de fato,
O tempo e a vida é bela. A vida é bela. Sabe por que a vida é bela? Porque Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Amém?